Fala, Fogão! Tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 20 de junho, para a gente poder trocar uma ideia por aqui sobre o que foi essa partida de ontem entre Botafogo e Atlético Paranaense. Um jogo que a gente sabia seria difícil, complicado e assim se provou na prática. Na impossibilidade de somar 3 pontos na tabela de classificação, pelo menos um no último lance. E não é modo de falar. Faltavam 8 segundos para bater os 53 minutos de jogo. O Atlético Paranaense até reclamou os acréscimos, mas vamos combinar? Sem razão alguma. O que os caras fizeram de cera é brincadeira. Só o Fernandinho, no segundo tempo, deve ter ganho aí uns 5 minutos para os caras, assim, de enrolar para bater uma falta. Cada bola parada, inclusive, era papo de 30, 40 segundos que eles ganhavam. Então, no fim das contas, não tem razão essa reclamação sobre o tempo de acréscimo. E o árbitro, inclusive, se quisesse, poderia ter dado até mais, sinceramente. No fim, mais um ponto na nossa caminhada, ponto importante, a gente poderia ter sido ultrapassado pelo adversário, mas não aconteceu. Agora, claro, no fim de semana, contra o Criciúma, no sábado, a gente precisa buscar os 3 pontos jogando como visitante. Até aqui, o Botafogo tem 10 pontos em casa e 10 pontos fora. É verdade que nos 2 jogos mais complicados no estádio Newton Santos, a gente não conseguiu sair com a vitória. Foi contra a Bahia e agora contra o Atlético Paranaense. Em 6 pontos, apenas 1 conquistado. Mas o Glorioso tem conseguido dar uma resposta positiva longe dos seus domínios. E a gente espera, claro, que siga dessa maneira. Eu não sei se você lembra, mas depois do clássico contra o Fluminense, o Marlon Freitas, na zona mista, ele chegou a comentar que na quinta-feira o Arthur Jorge ia apresentar um vídeo e ia mostrar um monte de coisa que a gente precisava melhorar. Ele até brincou, né? O Arthur Jorge vai exigir da gente ali e tal. Eu imagino que essa partida não vai ser nada diferente. Pelo contrário, tem várias lições que a gente precisa tirar desse confronto, porque, verdade seja dita, o Atlético Paranaense, ele teve muito mérito estar nesse resultado, muito mérito mesmo. Montaram um plano de jogo que neutralizou, anulou completamente as principais armas do Botafogo. A grande realidade é essa. O Atlético Paranaense, ele não deu campo, por exemplo, para as nossas transições. Eles estavam sempre bem postados para evitar que isso acontecesse, porque eles sabem que a nossa arma, uma das principais, é essa verticalidade. O Botafogo não é um time que joga no contra-ataque, mas faz uso dessa arma e dessa transição insana justamente para poder chegar o mais rápido possível no terço final, tendo a chance de, na zona de finalização, agredir o adversário. Então os caras souberam neutralizar isso e também souberam neutralizar muito bem a nossa saída de bola. Foram várias as vezes que a gente viu Bastos e Alter tendo que fazer a construção inicial, conduzindo essa bola em progressão para o campo ofensivo. Normalmente não é isso que o Botafogo faz. Normalmente você tem os nossos volantes participando muito dessa construção inicial e dando essa qualidade maior na distribuição. A gente só viu, por exemplo, o Marlon Freitas fazer aquele típico lançamento dele uma vez nesse confronto. Foi quando ele recuou entre os zagueiros no começo da segunda etapa e conseguiu encontrar o Damian com uma bola rápida pelo alto, Damian aberto lá na ponta. Infelizmente a gente não conseguiu concluir essa jogada, mas foi uma construção inicial, acelerando esse passe, muito positiva. Só que o Atlético tirou essas possibilidades. Tanto é que a gente não falou tanto o nome do Marlon, do Danilo e do Tchê. Não falou. E normalmente a gente comenta bastante, não, o Marlon, o Danilo, o Tchê e tal, não sei o quê. E não teve isso. Não teve isso. Inclusive, o Arthur Jorge, ele justificou o porquê de ter começado o jogo com o Luiz Henrique no banco. Falou que foi uma questão tática, pela leitura que eles fizeram da equipe adversária. Se liga só, abre aspas para Arthur Jorge. São opções de jogo que atendem ao nosso plano de jogo, à nossa estratégia e ao que é o adversário. O Luiz hoje não iniciou, mas ajudou quando teve a oportunidade de entrar. O Luiz é mais técnico, rápido e vertical. O Eduardo tem mais capacidade de condução de bola, de jogar entre linhas. O Atlético Paranaense baixa muito o seu bloco e procura estar mais perto da sua área. Íamos ter mais gente para trabalhar naquele espaço entre linhas, para desmontar a organização defensiva. Tínhamos o Júnior Santos para conseguir os movimentos de profundidade e outro jogador para ser mais suporte, para conseguirmos chegar às zonas que queríamos para finalizar.
O Botafogo, durante o confronto, ele até teve momentos de boa chegada no terço final, na grande área do adversário. Mas nessas ocasiões, não tivemos aquele capricho e a competência necessária para acertar o alvo. O Júnior Santos, no primeiro tempo, ele teve 2 ótimas oportunidades. Uma numa tabela com o Romero, uma ótima tabela, diga-se. O Júnior Santos vindo da esquerda para dentro, tabelando com o Romero, mas ali ele meio que hesitou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar cruzar ou eu vou bater de esquerda para o gol? Nessa hesitação, ele se enrolou na jogada. E uma outra foi um lance que foi dado impedimento, mas na verdade não tinha impedimento, onde o Tietê da direita cruza para dentro da grande área, o jogador do Atlético Paranaense desvia no meio do caminho e essa bola chega ao Júnior lá na segunda trave. Mas ele também demora um pouquinho e aí o cara do Atlético Paranaense chega para poder cortar e jogar para escanteio. E na verdade acabou não sendo escanteio porque teve esse impedimento mal assinalado. Mas se o Júnior faz o gol nessa situação, o VAR avaliaria o lance e daria gol para o Botafogo. Então a gente teve no primeiro tempo pelo menos 2 grandes oportunidades para fazer o nosso gol. Mas realmente faltou esse esmero, esse capricho para poder chegar e colocar a bola dentro da casinha. Tanto é que o goleiro do Atlético Paranaense, durante o confronto, ele não foi obrigado a fazer absolutamente nada. O Botafogo só acertou uma bola no gol, que foi justamente a finalização do Bastos, o cabeceio, faltando 8 segundos para acabar o confronto. Então, realmente, a gente não fez o goleiro adversário trabalhar. A gente não estava conseguindo chegar em zona de finalização com a capacidade de fazer uma boa conclusão da jogada. Quando a gente teve, que foi o lance do Cuiabano, chegando sozinho no segundo pau ali, o Damião faz um ótimo cruzamento, encontra o Cuiabano entrando na grande área, pisando na grande área, o que é um ponto importante, mais uma vez ele fazendo esse tipo de projeção. Mas aí, na hora de tirar o 10... pegou muito mal na bola, mas muita coisa. Nesse lance, inclusive, teve a carga faltosa dentro da grande área nas costas do Júnior Santos. O próprio Júnior reclamou nas suas redes sociais, ele não é de fazer isso, mas o Júnior colocou lá nas suas redes sociais, né? Dizendo que, pô, meu irmão, o cara não visa a bola. E não visa mesmo, né? O lance é muito claro em relação a isso. O jogador do Atlético Paranaense, em momento algum, ele tá olhando a bola. Ele olha o Júnior se projetando, ele faz a carga faltosa nas costas do Júnior e por baixo tem a alavanca também. Isso acaba derrubando o Júnior dentro da grande área, mas o árbitro de vídeo simplesmente ignorou completamente. Por mais que o Cuiabano tenha finalizado essa jogada, você deu a oportunidade da jogada se desenrolar, beleza, mas isso não impede o árbitro de vídeo de chamar o árbitro de campo para olhar o lance. E o mínimo que o cara tinha que ter feito, o Igor Benevenuto, era justamente chamar o Ramon Abateabel para olhar, mas isso não foi feito. Então não tivemos a oportunidade ali de converter uma penalidade, mas foi falta, não tenho o que falar, foi falta. Só teve carga nas costas e 0 disputa pela bola, 0. Não tem a menor intenção do jogador adversário de disputar uma bola, nada disso. Agora, isso não apaga o fato da gente ter perdido um gol com a meta escancarada ali, né? Era o Cuiabano acertar o gol ali no canto do goleiro e ia ser gol com toda certeza, mas infelizmente ele não conseguiu. Assim como não conseguiu num outro lance, onde o Júnior Santos ele consegue encontrar o Cuiabano dando um passe aqui na esquerda, o Cuiabano entrando, mas ele acaba escolhendo errado a maneira como finalizar. O Cuiabano bate de chapa e a bola sobe. Aquela ali era uma batida muito parecida com o que ele fez contra o próprio Grêmio na rodada anterior, onde ele chegou dentro da grande área, finalizando ali, ó, de peito de pé, né? Na ocasião ele até bate meio de trivela ali. E contra o Grêmio ele consegue fazer o gol no chute rasteiro no canto do goleiro. Era a mesma coisa. Ele tinha que chegar finalizando do mesmo jeito, mas ele escolheu bater de chapa. Então a gente até teve algumas chances, algumas oportunidades. E a mesma coisa vale pro lado de lá, não dá pra gente negar. O Atlético Paranaense também teve as suas oportunidades. O John ontem, ele fez pelo menos 3 grandes intervenções. Uma no primeiro tempo, quando o Fernandinho tenta encobrir e ele consegue retornar para fazer a defesa. Foi um erro de saída de bola do Bastos, né? Bastos também errou, acabou errando no lance de gol do Atlético Paranaense, estava mal posicionado. A bola veio no ponto cego do Bastos. Ele estava acompanhando o Mastriani, mas de costas, estava meio esquisito o posicionamento. Infelizmente aconteceu ali um equívoco do Bastos, mas salvou no fim, então compensou um erro com o gol salvador ali, que deu 1 ponto a mais para o Botafogo na tabela de classificação.
Mas a realidade é que, falando do John aqui, o John ele teve 3 grandes lances. Esse, da defesa do Fernandinho, seria um golaço do Fernandinho, indiscutível, muito bom jogador o Fernandinho. Joga muita bola, não tem nem dúvida em relação a isso. E no segundo tempo, a gente teve aquele contra-ataque com o cara chegando na cara do John. Na verdade, não foi nem contra-ataque. Não dá pra falar que foi um contra-ataque. Foi uma esticada do goleiro do Atlético. Se não me engano, foi do goleiro. O Danilo não acompanha. O cara do Atlético vai na frente, chega cara a cara com o John e ele faz uma baita defesa. E a gente também teve um outro momento da partida onde o John também faz uma grande intervenção, que foi uma jogada do Atlético Paranaense chegando aqui pelo nosso lado direito. Ele ganha a jogada do Fabiano, né? O Fabiano que já tinha entrado na partida nessa ocasião, fazendo ali o lado direito e tal. E o cara passa pelo Fabiano e consegue cruzar para trás. E nisso o John faz uma baita defesa, irmão. Uma baita defesa. Então o Atlético ele teve 3 grandes lances mais o gol. 3 grandes lances mais o gol. E o Botafogo teve pelo menos aí também... Se a gente teve uns 5 lances ali. Uns 5 não, uns 5 lances, contando com o gol. Foram 2 com o Cuiabano, 2 com o Júnior Santos. No fim das contas, o empate, ele foi justo, pelo que as equipes conseguiram gerar ali de situações. Talvez as situações do Atlético Paranaense mais contundentes, né? Porque, afinal de contas, foram situações onde eles acertaram o alvo e tal, mas o John fez grandes defesas. Mas foi um jogo onde as equipes tiveram as suas possibilidades. Só que o Atlético Paranaense teve muito mérito, porque o sistema defensivo do Atlético Paranaense e a maneira como eles esfriaram a partida foi determinante no meu ponto de vista. O jogo no estádio Newton Santos se desenrolou da maneira como o adversário queria. E isso tem que passar lições à equipe do Botafogo. Isso realmente tem que servir de lição. E eu não tenho dúvida que o Arthur Jorge e a sua comissão técnica vão estudar aquilo que foi esse jogo, porque esse jogo pode servir de parâmetro para outras equipes, tá? Por isso que foi importante a gente passar por essa experiência. Foi uma experiência nova que o Arthur Jorge passou no comando do Botafogo. Nenhum adversário até então tinha causado tanto problema para o Botafogo poder construir e chegar ao gol. Pode pegar todos os jogos aí que a gente teve até aqui. A LDU foi na altitude, então tem um fator ali, era o primeiro jogo do Arthur Jorge à frente do Botafogo. Mas nenhum outro adversário conseguiu criar tanto trabalho para o Botafogo quanto foi esse Atlético Paranaense. Então a gente tem que reconhecer. E vale trazer aqui também, só para a gente finalizar, uma declaração do Bastos, né? Ele que esteve envolvido nesse lance de gol do Atlético Paranaense, e ele disse o seguinte: fez o gol heróico de empate, mas não considerou que foi um empate com sabor de vitória. E a mentalidade está certa, é bom que se diga. O Bastos comentou o seguinte: foi um empate com sabor de derrota, porque jogamos em casa e infelizmente não conseguimos os 3 pontos. Mas graças ao esforço do grupo, conseguimos arrancar esse ponto que é importante. Vamos continuar trabalhando para atingir os nossos objetivos, né? Os objetivos do ano. E é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Foi um gol importante, a gente conseguiu mais um ponto, a gente seria ultrapassado na tabela de classificação, tudo isso tem que ser valorizado. Mas isso não significa dizer que a gente tem que ter uma mentalidade diferente de... O jogo era na nossa casa, a gente tinha que buscar os 3 pontos e a vitória. Não deu? Beleza, conquistamos um ponto importante. Mas não pode ser considerado um empate com sabor de vitória. A mentalidade hoje no Botafogo é outra. A mentalidade é de vencer, vencer e vencer. Então esse é um ponto legal que eu faço questão de destacar. Enfim, Fogão, todo mundo sabia que ia ser um jogo complicado e de fato foi. E eu quero saber a sua visão sobre essa partida. Então deixa seu comentário aqui embaixo e depois inscreva-se no canal, deixa o seu like, porque você sabe que isso faz uma baita diferença. E ó, hoje programação completa no canal, tá? Tem esse Radar Alvinegro, Fala Fogão Shorts, Radar Alvinegro segunda edição, resenha da hora do almoço, resenha de 10 e 5 da noite. Tem muita coisa bacana pra gente acompanhar aqui e trocar uma ideia. Fechou? Então daqui a pouquinho volte que vai ter mais programação. Tô indo nessa, um grande abraço e até daqui a pouco.